o Evangelho de Bartolomeu. É um livro apócrifo. Tá? Então, como vocês não têm esse livro aí, você tem ele aí, não tem, Aline? Se quiser abrir, tá? Beleza. Então eu vou ler aqui até um capítulo, certo capítulo, depois a gente continua com o tema, tá ok? Diz assim, ó, capítulo 1. Capítulo 1 diz assim: Depois que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos, acercou-se dele Bartolomeu e abordou-o desta maneira: Desvela-nos, Senhor, os mistérios dos céus. 2. Jesus respondeu-lhe: Se não me despojar deste corpo carnal, não os poderei desvelar. 3. Bartolomeu, pois, acercando-se do Senhor, disse-lhe: Tenho algo a dizer-lhe, Senhor. 4. Jesus, por sua vez, respondeu: Já sei o que me vais dizer. Diz-me, pois, o que quiseres. Pergunta e eu te darei a razão. 5. Bartolomeu então falou: Quando ias no caminho da cruz, eu te seguia de longe e te vi a ti, dependurado no lenho, e aos anjos que, descendo dos céus, te adoraram. Ao sobrevirem as trevas, eu estava a tudo contemplando, e vi como desapareceste da cruz, e só pude ouvir os lamentos e o ranger de dentes que se produziam subitamente das entranhas da terra. Dize-me, Senhor, aonde foste depois da cruz? 7. Jesus então respondeu desta forma: Feliz de ti, Bartolomeu, meu amado, porque te foi dado contemplar este mistério. Agora podes perguntar-me qualquer coisa que a ti ocorra, porque tudo dar-te-ei eu a conhecer. Quando desapareci da cruz, desci aos infernos, para dali tirar Adão e a todos que com ele se encontravam, cedendo às súplicas do arcanjo Gabriel. Então disse Bartolomeu: E o que significa aquela voz que se ouviu? Respondeu-lhe Jesus: Era a voz do Tártaro, que dizia a Belial: A meu modo de ver, Deus se fez presente aqui. Quando desci, pois, com os meus anjos ao inferno, para romper os ferrolhos e as portas de bronze, dizia ele ao diabo: Parece-me que é como se Deus tivesse vindo à terra. E os anjos dirigiam seus clamores às potestades, dizendo: Levantai, ó príncipes, as portas, e fazei correr as cortinas eternas, porque o Rei da Glória vai descer à terra. E o inferno disse: Quem é esse Rei da Glória que vem do céu a nós? Mas, quando já havia descido 500 passos, o inferno encheu-se de turbação e disse: Parece-me que é Deus que baixa à terra, pois ouço a voz do Altíssimo e não o posso aguentar. E o diabo respondeu: Não percas o ânimo, inferno, recobra teu vigor, que Deus não desce à terra. 14. Quando voltei a baixar outros 500 passos, os anjos e potestades exclamaram: Alçai as portas ao vosso rei, e elevai as cortinas eternas, pois eis que está para entrar o Rei da Glória. Disse de novo o inferno: Ai de mim, já sinto o sopro de Deus. E disse o diabo ao inferno: Para que me sustentas, inferno? Se somente é um profeta que tem algo semelhante a Deus? Apanhemo-lo e levemo-lo à presença desses que creem que está subindo ao céu. Mas replicou o inferno: E quem é entre os profetas? Informa-me. E por acaso Enoque, o escritor muito verdadeiro?
Mas Deus lhe permite baixar à terra antes de 6.000 anos? Acaso te referes a Elias, o vingador? Mas esse não poderá descer até o final do mundo. Que farei? Para nossa perdição é chegado o fim de tudo, pois aqui tenho escrito em minha mão o número dos anos. Belial disse ao Tártaro: não te perturbes, assegura bem teus poderes e reforça os ferrolhos. Acredita-me, Deus não baixa a terra. 18. Respondendo o inferno, não posso ouvir tuas belas palavras. Sinto que se me arrebenta o ventre e minhas entranhas enchem-se de aflição. Outra coisa não pode ser. Deus apresentou-se aqui. Ai de mim, aonde irei esconder-me de seu rosto, da força do grande rei? Deixa-me que esconda em tuas entranhas, pois fui criado antes de ti. 19. Naquele preciso momento, entrei. Eu o flagelei e o ateei com correntes que não se rompem. Depois fiz sair a todos os patriarcas e voltei novamente para a cruz. Ainda te diz um livro ainda. Jesus, ele prega para Adão. Jesus, ele prega para Moisés, para os outros que estão ali. Ele prega para todos. Para que ali todos possam subir com ele. A verdadeira luz. A verdadeira luz foi se apresentar. Eu sou o Rei da Glória. Que coisa linda, maravilhosa. Enquanto muitos achavam que ele estava em tristeza, em opressão, ele já estava em seu espírito, lá, nas portas do inferno, dizendo: ei, inferno, eu vim falar para esses que estão aqui prestes a entrar, que eu sou o Rei da Glória. Tema da nossa conversa de hoje. Vamos lá, né? Frutos que permanecem em Cristo. Eu quero ler aqui 2 versículos e mais um texto aqui para vocês, para que a gente entre um pouco nessa conversa. Primeiro aqui quero ler em João 15:8. João 15:8 diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Em que deis muito fruto, muito fruto. Em que deis muito fruto. Ele não está falando que nós devemos dar vários tipos de frutos. Em que deis muito fruto. Um tipo de fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Em João 17, 12 e 21 diz assim, estando eu com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e nenhum deles se perdeu. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. E também eu quero trazer para vocês uma oração de Tomé, que está lá em Atos de Tomé, um livro apócrifo também. Diz assim: dai-me, Senhor, que eu colha muitos frutos para ti, e que nada do que tu me confiaste se perca. Gente, desculpa, o calor aqui está...
Esquentou. Nesses dias eu peguei pensando sobre a nossa qualidade. Nós estamos vendo igrejas lotadas. Nós estamos vendo igrejas abarrotadas, tendo que fazer 3, 4 cultos em um domingo. E assim fazer também cultos de segunda a sábado, para que não percam a sua quantidade. E o que me veio a questão é: por que eles não estão percebendo a qualidade? E sim só a quantidade. Essa semana uma pessoa falou assim para mim: Charles, eu já fui de igreja pequena. É gostoso a igreja pequena. Mas toda igreja precisa crescer. Obrigado, filha. Falou assim, mas toda igreja precisa crescer. Eu falei assim, mas crescer como? Ué, toda igreja que tenha Deus como seu Senhor, que segue, não é, conforme precisa seguir, é natural ela crescer, é natural ter bastante pessoas. Aí eu peguei e falei assim, é natural ter bastante pessoas ou é natural ter bastante qualidade? É natural ter bastante pessoas ou é natural ter bastante fruto do Espírito? Essa pessoa ficou pensando e disse, mas se a igreja está cheia de pessoas, isso não significa que está da forma que Deus quer? Eu falei assim, o que significa se está da forma de Deus que Deus quer, é se esse número de pessoas estão dentro de pessoas qualificadas em suas qualidades. O que mais tem dentro da igreja? Ela falou assim, pessoas erradas. Então pense comigo, se a igreja está cheia de pessoas erradas, aonde que está a qualidade? Então você só está me apresentando uma igreja que está cheia de números, e não qualidade. Aí ela falou assim, mas o que seria a qualidade? Eu falei assim, vamos lá. Pega uma pessoa da igreja que entrou de uma forma, e ali ela teve uma transformação total. Na igreja que você está, que você diz que é cheia e Deus está nela, quantas tiveram uma transformação total? Ela não soube responder. Será que você não sabe responder essa pergunta porque você está só olhando para você e não conseguiu enxergar o teu irmão? E não conseguiu enxergar as qualidades? Ou você viu que ele não está sendo transformado e você não teve interesse de continuar pregando a Cristo para ele, para que ele seja transformado? Nós estamos vivendo épocas que as pessoas entram dentro da igreja, Senhor, Tu és meu, eu só quero para mim. E o cara que está do lado, não quer saber se ele está sendo transformado. Agora me fala, onde tem luz aí? Não há. Nossa, Charles, mas que você está falando das igrejas? Que as igrejas, então, estão com falta de luz? Sim. Por que estão com paredes pretas? Uma coisa leva a outra. Alguma coisa precisa aparecer. Por que o preto aparece mais hoje? Porque a luz foi embora. Então aí o que acontece? Começam a ficar sem argumentos. O que faz a luz do Senhor crescer? É a minha luz alcança o que está próximo. E assim a luz vai aumentando, o foco vai aumentando. Nós temos essas luzes aqui. Vocês percebem que ao redor delas tem uma luz forte? E quanto mais fica um pouco mais distante, a luz vai acabando. Para que não fique totalmente no escuro, existe uma outra luz ali que vai trazendo um pouco mais. Mas quanto mais elas chegam próximas, a luz é maior. Isso faz não ter pontos de escuridão, certo?
E por quê? As pessoas falam assim, mas não existem igrejas certas. Não existem igrejas perfeitas. Sabe por quê? Porque tem uma luz longe da outra. E nesse meio todo é a imperfeição. Então, essas pessoas estão dizendo, a minha igreja não está preparada para Cristo. A minha igreja não é perfeita. Então, só tem que dizer, então você e a sua igreja não estão preparadas para Cristo. A minha luz não alcançou outra pessoa. Me perdoe, não está preparada para Cristo. Porque aqui, em João diz assim, que estando eu com eles, guarda-os. Guarda-os aqueles que me deste. Guarda-os aqueles que têm a minha luz. Para quê? E nenhum deles se perdeu. Porque aqueles que estão em Cristo verdadeiramente, aqueles que estão radiando a luz dele, não se perde. Permanece. Não tem como sair. Para que todos sejam um. Quando essa luz se torna grande em nós, quando a luz se torna grande em mim, quando a luz se torna grande no João, quando a luz se torna grande na Aline, na Ágata, no José, não tem como nós sermos pontos separados. Nós se tornamos um só. Poxa, é a luz do Senhor. Não tem como nós sermos separados. Nós se tornamos um só. Eu creio que o Senhor está criando luzes em pontos separados. Principalmente no Brasil. Verdades vindo à tona. Pessoas sendo iluminadas. Mas vai chegar um ponto que essas pessoas vão se juntar. Puxa. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Não há religião que se levante contra essas pessoas. Não há poder maligno que se levante contra essas pessoas. Porque não há força maligna, né? Porque o verdadeiro poder de Deus está sobre essas pessoas. Não há lei do homem que se levante contra essas pessoas. Porque aqueles que estão com fruto do Espírito Santo, Paulo diz que lei nenhuma vem sobre elas. Elas ultrapassam todas as leis. Mas aquilo é impossível de fazer. Por quê? Porque a lei de Newton diz que isso, que aquilo. A lei da gravidade diz isso, que aquilo. Mas todos aqueles que têm a luz, que estão em verdade com Cristo, ultrapassam tudo isso. Quem está em espírito e em verdade, ultrapassa tudo isso. Jesus diz na sua oração, lá em João 17, nenhum deles se perdeu. Preste atenção que o fruto verdadeiro não é apenas momentâneo, mas o fruto verdadeiro, ele é preservado. Tomé na sua oração, diz assim, né? Que nada do que tu me confiaste se perca. Que a consciência dessas pessoas, quando são transformadas na luz de Cristo, não vai se perder. Não vai. Quando elas verdadeiramente abrem a porta e a luz do Senhor entra, não tem como se perder. Poxa, Charles, mas por quê? Falar sobre luz em um dia de ato de fé. Mas nós estamos aqui falando que nós vamos fazer vamos reforçar a nossa aliança com Cristo através do pão e através do suco. Forçar a nossa aliança com Cristo.
Mas nós precisamos também reforçar a nossa aliança, porque somos um só. Reforçar a nossa aliança com quem está do lado. Porque se essa pessoa que está do lado está em Cristo, nós estamos também em Cristo, nós temos a mesma aliança com Cristo. Essa aliança está em nós. Poxa, nós precisamos entender que nós só somos discípulos de Cristo se outras pessoas tiverem a luz de Cristo. Nós precisamos entender isso. E por isso que nós praticamos esse ato de fé. Porque as pessoas que estão do nosso lado também estão dentro da luz de Cristo. Estão sendo protegidos por esta luz. Mas, e aqueles que acham que estão na luz e não estão? Bom, existem alguns que o Senhor tem misericórdia. E o Senhor vai apresentar a luz, a verdadeira luz. E a pessoa vai ter a oportunidade de olhar para a verdadeira luz e dizer: poxa, eu prefiro a luz do sol ou eu prefiro a luz incandescente? Eu prefiro a verdadeira luz ou eu prefiro a luz falsa? Vai chegar uma hora que a pessoa tem que tomar essa decisão. Qual luz ela quer ver? E aí então, a partir desta decisão, a partir da sua consciência ser formada em Cristo, a luz dela vai começar a irradiar de uma forma tão grande, que vai começar a tomar outra pessoa. Que a luz daquela pessoa vai ser irradiada de uma forma tão grande, que vai tomar a outra. E assim vai tomar a outra, vai tomar a outra, vai tomar a outra. Quando nós vamos ver, nós somos um em aliança em Cristo. Mas para isso, para você que está aí pensando, qual é a luz que você está querendo em você hoje? A verdadeira luz ou a luz falsa? Você tem essa decisão. Antes de fazer essa aliança com Cristo, novamente na tua vida, você precisa decidir qual é a verdadeira luz que você quer. Porque se você é a verdadeira luz, se você quer a verdadeira luz, o ato de você ficar sentado e olhando para o lado, diz que você não faz parte da verdadeira luz. O ato de você simplesmente viver a sua vida diz que você não faz parte da verdadeira luz. Mas o ato de você se levantar e mostrar a sua luz para o próximo, diz que você faz parte da verdadeira luz. E isso te coloca como discípulo. E te colocando como discípulo, te coloca na proteção de Cristo. Te colocando na proteção de Cristo, te coloca como imagem e semelhança do Pai. Pronto. Pronto. Se você entendeu, você colocou um alvo na sua vida. Imagem e semelhança do Pai. Nossa, mas a Bíblia diz que eu já sou imagem e semelhança do Pai. Não. A Bíblia diz que foi criada uma imagem e semelhança do Pai. Mas o pecado transformou. E aí? Você está preparado para largar o teu pecado? Está preparado para largar as tristezas que um dia fez você sofrer? Está preparado para largar tudo para viver isso que Cristo quer? Para viver essa luz, para ser discípulo? Para ser discípulo de Cristo não é simplesmente fazer, eu sou missionário, agora eu vou para a África. É muito bom se você decidir isso e iluminar as pessoas na África. Mas é muito bom você iluminar a pessoa do seu trabalho. É muito bom você iluminar a pessoa da sua escola. É muito bom você iluminar o seu vizinho. Vocês lembram que foi mês passado que eu preguei a respeito do cubo?
E que eu falei que tudo que acontecesse dentro daquele cubo seria mal. Mesmo se foi feito na direita, mesmo se foi feito na esquerda. E o que aconteceu essa semana? As revoltas? As revoltas foram só da esquerda? Ou houveram revoltas da direita também? E o que está por vir? Não pode ser pior do que isso? Olha, sem medo, eu quero dizer que existem igrejas hoje que já perderam o Espírito Santo. Existem igrejas hoje que já perderam a alegria do Senhor. E o que está reinando são as emoções. O que está sendo trabalhado são as emoções. Eu posso falar isso com toda certeza. Mas o que eu posso falar com toda certeza também, que será levantado um povo com uma nova alegria. Será levantado um povo que não está estruturado na lei dos homens, mas sim em Cristo. Será levantado um povo que a luz vai irradiar por todo o planeta. Quando o Senhor nos entrega algo muito maravilhoso, o inimigo tenta destruir esse algo maravilhoso para que nós caímos. E quando o Senhor deu ali aquela renovação nas pessoas através do Espírito Santo, um exemplo na rua Azusa. Quando as pessoas saíram daquele lugar, os missionários saíram daquele lugar, eles oravam pelas pessoas, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, as pessoas eram curadas. Milagres aconteciam quando aqueles missionários oravam pelas pessoas ao redor do mundo. E o que aconteceu hoje? Se apagou. Se apagou. Eu vi um pastor pregando, foi ontem, na hora que eu estava já descansando um pouco para dormir, eu vi uma pregação, e, nossa, veio muito de encontro com algumas coisas que eu estava lendo. Nós estamos vivendo uma geração que está preocupada com a estrutura, não está preocupada com os céus, não viveu os céus, não viveu o arrependimento, a humilhação. Senhor, me perdoe pelos meus atos, me perdoe pelos meus erros, pelos meus pecados, me refaça, me molde, tira o que tiver que tirar, limpa o que tiver que limpar. Mas nós vemos pessoas, uau, eu preciso fazer um show de luzes nessa igreja, eu preciso fazer com que essa igreja cresça em estrutura. E agora, o que você vê? De quando começou lá na rua Azusa? E de como está agora? Eu posso falar que se foi? Acho que sim, né? Mas há um povo que será levantado. Já está sendo levantado. Só está no silêncio. Na hora certa o Senhor vai falar, vai. Na hora certa o Senhor vai falar, faça. Na hora certa o Senhor vai falar, ei, pessoas, escutem. Aí essa luz vai começar a dominar áreas que, pelos olhos humanos, não podem ser dominadas. Pela religião não podem ser dominadas. Mas essa luz vai passar por todos os lugares. Aleluia. Aleluia. Já terminando. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é a paciência, benignidade, a bondade, a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. O fruto do Espírito é tudo isso.
E tudo isso Cristo tem. Tudo isso o Pai Eterno tem. Não tem como você vir de um tronco e dar um fruto que não é dele. Não tem como. Se você está dando um fruto diferente, desculpa, mas essa árvore não é original. Obrigado, Aline. Essa árvore não é original. Não é a videira verdadeira. Mas se você está dando todos esses frutos, meu Deus, há pessoas que vão olhar para você e vão falar: eu quero essa luz, eu quero essa alegria, eu quero essa mansidão, eu quero essa paz, nossa, eu quero esse domínio próprio. E ali eles vão começar a lutar para viver isso e serem chamados discípulos de Cristo. Tem uma informação que eu já tinha recebido essa informação há muitos anos atrás, mas eu recebi essa informação hoje de novo. Eu falei, tem algo aí. Quantos discípulos estavam com Cristo que a Bíblia relata? 12. Dos 12, só um tinha mais de 20 anos. Pedro, que já era casado. Os outros tinham de 15 a 20 anos. Jesus lutou contra a estrutura que tinha naquela época. Porque veio um muito sábio Qual que era o nome dele? Fugiu agora. Que foi conversar com Jesus. Aí Jesus, Nicodemos, obrigado. Nicodemos foi falar com Jesus. Só que a estrutura de Nicodemos não deixou a luz do Senhor entrar. Só que a estrutura de Pedro deixou a luz do Senhor entrar. Só que a estrutura dos adolescentes deixou a luz do Senhor entrar. De 15 a 20 anos, a luz do Senhor entrou. Será que nós estamos dando murro em ponta de faca? Nós queremos apresentar uma estrutura inabalável para quem está acostumado a ter uma estrutura podre? Ou será que nós precisamos apresentar essa estrutura inabalável para aqueles que estão formando a sua estrutura? E aí? Porque estruturas que estão podres podem ser pintadas, mas vai continuar a ser podre. Podem ser restauradas, mas por dentro ainda é podre. E as novas estruturas que estão sendo formadas? Podem ser formadas em uma estrutura inabalável. E qual que é a atenção que nós estamos dando para os nossos filhos? Qual é a estrutura que nós precisamos apresentar para eles? Qual que é a estrutura que nós precisamos apresentar para os jovens? E qual é a estrutura que o mundo está apresentando para os jovens? Nós conseguimos ver que daqui 20 anos esse mundo vai estar na pior. Por quê? Porque vai ter jovens que vão estar se matando adoidado. Qual é a estrutura que vai ser inserida dentro desses jovens? Meu Deus. Meu Deus.
Somos discípulos de verdade? Então, se somos discípulos de verdade, a nossa luz precisa alcançar mais um. De 12, só teve um adulto. Não são todos os adultos que vão ter essa estrutura. Não sei se vocês me entendem. Não são todos os adultos que vão ter o coração mole, voltado a Cristo. Cara, meu Deus. Nós vamos ter momento quando eu falo assim, eu preciso falar de Cristo, falar tudo isso que eu aprendi para aquela pessoa ali, para minha amiga. Aí de repente você vê que Cristo não está falando não para aquela pessoa. Eu quero contar, já estamos terminando aqui já. Tinha uma pessoa que eu gosto muito dessa pessoa. Eu falei, Senhor, ela precisa conhecer o Instituto. Essa pessoa precisa conhecer o Instituto. Eu preciso trazer essa pessoa para cá. Nossa, é uma pessoa assim, 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 assim. Nossa, eu acredito que se ela conhecer o Instituto, vai ser um braço muito forte aqui dentro. Aí eu falei com a pessoa, troquei uma ideia com a pessoa naquela semana e foi, pá. De repente aquela pessoa me liga e fala assim, hoje tem reunião dos jovens? Eu falei, tem, eu estou indo. Eu falei, glória a Deus. Meu Deus, que maravilha, Deus vai fazer, Deus vai tocar e tudo, que monte de coisa. E aquela pessoa foi na reunião dos jovens, e estava lá, e pá, aquele monte de coisa, as coisas aconteceram. No meio da reunião, o Senhor falou assim, eu não quero ele mais. Ele já teve a oportunidade dele. Ele já criou a estrutura dele. Ele já formou a consciência dele. Não insista. No final, falei, mano, vai com Deus, Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo, beleza? Valeu. É difícil isso, cara. Aí eu comecei a entender que nós temos a oportunidade em Cristo. E quem pode mudar isso é só a gente. Mas, cara, depois que Cristo fala não, aí azedou. Vamos viver essa oportunidade. Vamos se tornar discípulos de Cristo de verdade. E através desse ato de fé agora, nós vamos reafirmar essa aliança com Cristo.